Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Salmo 119, versículos 137 até o versículo 144. E destacamos o versículo 137. Justo és, Senhor, e retos são os teus juízos. O tema de hoje é: tudo o que Deus faz é perfeito. Para nós é praticamente impossível entender a perfeição de Deus. Por quê? Porque nós temos uma referência que somos nós mesmos. Essa é a nossa referência. E nós vemos o que nós fazemos e também as pessoas que estão próximas de nós, o que elas fazem. Nós não enxergamos Deus trabalhar, Deus fazer as coisas. Os discípulos certamente eram felizes porque eles viram o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, fazer as coisas. Então, para eles era, quem sabe, mais fácil e eles tinham a referência de Cristo. Mas para nós não. Nós temos a referência das coisas que já aconteceram lá num passado bem distante. Então vem uma questão que muita gente cai nessa armadilha. Fazer uma leitura bíblica sem a fé forte ou então com uma fé fraca. E nessa armadilha rapidamente se cai, porque chega-se a uma conclusão a partir da referência que nós temos aqui na Terra, que são as pessoas. E isso pode trazer uma conclusão muito errada a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito do culto e dos sacramentos. Deus é o nosso Senhor, mas como uma pessoa que não tem fé ou tem uma fé muito fraca vai concluir isso? Essas pessoas também acham que não precisam de igreja. São os mesmos que, de repente, vão assistir um culto e aquilo não toca o coração, não muda a atitude do dia a dia. E muitos desses nem participam do sacramento. Então, nós achamos que tudo isso pertence muito ao passado, quando nós não temos fé, e quando lemos a Bíblia, quem sabe, numa fé fraca. Só que as ideias das pessoas, elas chegando a essa conclusão, elas começam a falhar, porque nas afirmações sobre Deus, sobre a igreja, o culto, o sacramento, sobre Jesus Cristo e o perdão, geralmente elas partem para o lado humano e não o lado divino, onde Deus nos dá todas as coisas de graça. E esta opinião própria, que parte desta forma, ela começa a ter problemas sérios em entender a necessidade que nós temos da oração, da fé, do culto e de tantas coisas que são boas diante de nós e que Deus nos deu. Por isso, só o que Deus fez, ou só o que a Bíblia nos revela, quando nós vamos olhar isso, já é o suficiente para nós termos uma fé forte. Nós não precisamos ter uma manifestação diária aqui de Deus de forma visível para termos essa referência e aí nós podermos crer com mais força. Não, a nossa referência é a Bíblia, é a palavra de Deus. E tudo o que está registrado na Bíblia, para nós, é a melhor referência e isso nos fortalece a fé. E nós podemos confiar no que a Bíblia nos apresenta. Apresenta-nos Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus, o Messias, que pagou o nosso pecado na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus para nos preparar lugar, e um dia ele retornará. Isso está escrito na palavra do Senhor, e essa é a nossa melhor referência. E
Quanta coisa bonita Deus tem feito lá no passado e Ele promete a continuidade para o futuro. Por exemplo, Deus cumpriu a sua grande promessa de dar-nos um Salvador. Hoje, ou a partir de Cristo, nós temos o perdão que Ele conquistou para nós na cruz. Então, assim trabalha esse Deus santo e justo, como disse aqui o salmista. Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Vamos olhar para esse Deus que trabalhou lá no nosso passado e trabalha no nosso presente e como também vai trabalhar no futuro. E podemos ter a mesma fé. Não precisamos olhar para sinais e milagres do tempo presente. Então, nos dias de hoje, como no passado, só sobreviveu na fé aquele que aceitou a palavra do Senhor. Aquele que questionou, aquele que fez uma releitura ou que tomou referências de coisas aqui no mundo para ter a sua fé, esses todos sucumbiram. Aquele que confiou só em Deus através de Cristo, esse então ficou sabendo que tudo o que Deus faz é perfeito, Deus é santo e Deus nos acolhe em seu coração. E aí, inclusive, a salvação através de Cristo, ela é enfatizada, não só no Novo Testamento. Isaías fala muito disso aí. E nós podemos concluir que toda a Bíblia, ela trabalha essa mesma ideia e a centralidade de Cristo. Então, nós podemos confiar sim, e aí nós podemos ser mais agradáveis ao Senhor, com uma fé forte, o arrependimento verdadeiro, o perdão e a mudança de atitude, deixar o pecado para trás e seguir o Deus bíblico. Isso já é o suficiente. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a termos a nossa referência na Tua Santa Palavra, e não nas pessoas ou nossas atitudes ou coisas que nós podemos ver. Venha nos ajudar, dando-nos uma fé forte, e assim nós vamos olhar com muito carinho e amor para o Senhor e pedir todas as bênçãos que nós precisamos. Venha estar conosco e assim nos abençoar, ó Deus santo e justo, através de Cristo. Amém.